Mateus tinha 28 anos e ainda morava na casa dos pais. Por fora parecia apenas mais um jovem tentando se organizar na vida. Trabalhava durante o dia, ajudava com algumas contas da casa e mantinha a aparência de alguém tranquilo. Mas por dentro carregava um segredo que crescia em silêncio, uma dívida causada por jogos online. Tudo começou de forma inocente. Nas noites em que chegava cansado do trabalho, Mateus buscava uma distração no celular. Entre vídeos e redes sociais apareceu um anúncio prometendo ganhos rápidos, bônus de entrada e a chance de transformar pequenos valores em grandes quantias. Curioso, ele clicou. No primeiro dia colocou R$20, ganhou 50. Sentiu aquela descarga imediata de entusiasmo. O coração acelerou. A mente pensou, talvez eu tenha sorte nisso. No segundo dia perdeu os 50 e colocou mais 100 para recuperar. Perdeu de novo. Mas a lógica do vício já havia começado a agir. Ele não pensava em perda, pensava em recuperação. Durante semanas, Mateus repetiu o mesmo ciclo. Depositava valores pequenos, perdia, aumentava a aposta para recuperar, perdia novamente e insistia mais uma vez. Cada derrota parecia uma justificativa para continuar. No quarto dele, uma porta fechada, enquanto os pais acreditavam que ele descansava depois do trabalho, Mateus travava batalhas silenciosas contra uma tela iluminada. A mãe batia a porta. Filho, vem jantar. Já vou. Mas ele não ia. Estava tentando recuperar R$200 que havia virado 1.000 de prejuízo. Com o tempo, o salário começou a desaparecer nos primeiros dias do mês. As contas pessoais atrasaram. O cartão de crédito virou uma extensão do problema. Depois veio um empréstimo fácil no aplicativo. Depois outro. Mateus já não jogava para ganhar, jogava para fugir do desespero. Dormia mal, acordava irritado. Começou a evitar conversas em casa. Quando o pai perguntava sobre planos futuros, ele respondia com frases curtas. Quando a mãe falava sobre economizar para sair de casa e construir a própria vida, ele mudava de assunto. Por dentro, sentia vergonha. Como explicar que um homem de 28 anos, adulto, empregado, ainda dependente da casa dos pais, estava afundado por causa de apostas digitais? Mas o pior ainda viria. Numa manhã de sábado, o pai recebeu uma ligação procurando por Mateus. Era a cobrança. Dívida vencida. O silêncio tomou conta da sala. Quando Mateus acordou, encontrou os dois sentados à mesa, o celular desligado sobre a madeira. O olhar decepcionado do pai, os olhos marejados da mãe. O que está acontecendo, filho? Perguntou ela. Mateus tentou mentir, tentou minimizar, tentou dizer que resolveria. Mas a voz falhou. O peso era grande demais. Sentou-se e chorou como há anos não chorava. Confessou tudo: as apostas, as mentiras, os empréstimos, o medo, a vergonha, o descontrole. O pai permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Depois disse: o problema não é cair, Mateus. O problema é afundar sozinho e achar que ninguém perceberia. A mãe segurou sua mão. Naquele dia, nenhuma dívida foi quitada magicamente. Nenhum milagre financeiro aconteceu. Mas algo muito maior começou. A verdade. Mateus cancelou aplicativos, buscou ajuda psicológica, reorganizou finanças e entregou o controle do dinheiro temporariamente aos pais. Foi humilhante para o ego, libertador para a vida. Meses depois, ainda pagava parcelas, ainda reconstruía a confiança da família, ainda lutava contra impulsos. Mas agora havia luz, onde antes só existia tela. Porque algumas prisões não têm grades, tem login, senha e promessas de dinheiro fácil. E muitas pessoas só percebem isso quando já perderam paz, tempo e dignidade. Se você está ouvindo essa história e se identificou, entenda: pedir ajuda cedo dói menos do que esconder tarde demais. Orgulho destrói silenciosamente. Coragem começa quando a verdade é dita. Esse tipo de vício não é apenas um problema financeiro. Ele é, na prática, um bloqueio direto contra crescimento, evolução e liberdade.
Quando uma pessoa entra no ciclo das apostas, algo sutil, mas extremamente destrutivo acontece. Ela começa a trocar construção por ilusão. Prosperidade real exige tempo, consistência e decisões conscientes. Já o vício oferece atalhos, promessas rápidas e recompensas imediatas. E é aí que mora o perigo. O primeiro impacto é mental. A pessoa deixa de pensar no longo prazo. Em vez de planejar, investir ou aprender algo novo, ela passa a viver no curto prazo, tentando recuperar o que perdeu. Isso consome energia mental, foco e clareza. E sem clareza não existe crescimento. Depois vem um impacto financeiro. O dinheiro que poderia ser usado para construir, seja em estudo, negócio, reserva ou investimento, passa a ser drenado constantemente. E pior, não é uma perda pontual, é um ciclo. A pessoa perde, tenta recuperar, perde mais e assim vai. Isso destrói qualquer possibilidade de acumulação, que é a base da prosperidade. Mas talvez o efeito mais profundo seja no comportamento. O vício ensina a pessoa a depender da sorte e não da disciplina. Ensina a evitar a dor do processo e buscar apenas o prazer do resultado imediato. Só que, na vida real, liberdade financeira não vem de picos de sorte, vem de repetição de hábitos certos. Com o tempo, isso corrói a autoconfiança. A pessoa começa a duvidar de si mesma, se sente incapaz, envergonhada. E alguém que não confia em si dificilmente toma decisões firmes, assume riscos saudáveis ou constrói algo sólido. Além disso, há um custo invisível, o tempo. Meses, às vezes anos, são desperdiçados nesse ciclo. Tempo que poderia estar sendo investido em evolução pessoal, carreira, relacionamentos ou propósito. E sem perceber, a pessoa se torna prisioneira, não de grades físicas, mas de impulsos. Porque liberdade não é apenas ter dinheiro, é ter controle. E quem não controla suas decisões financeiras, dificilmente alcança independência. Existe também um princípio espiritual importante aqui. A prosperidade verdadeira não nasce da ansiedade ou da tentativa de ganhar sem esforço. Na Bíblia Sagrada está escrito em Provérbios 13:11: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Isso revela uma verdade profunda. Tudo que vem rápido demais, sem estrutura, tende a ir embora da mesma forma. Por outro lado, quando a pessoa decide encarar a realidade, assumir responsabilidade e mudar seus hábitos, algo extraordinário começa a acontecer. Ela retoma o controle. E é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Porque prosperar não é sobre ganhar muito de uma vez. É sobre não perder constantemente. É sobre construir com consciência. É sobre ter domínio próprio. E no momento em que alguém rompe com esse ciclo, ele não apenas recupera dinheiro, ele recupera a própria vida.